Vamos agora corrigir as questões sobre heredogramas, onde a primeira diz o seguinte: a doença de von Willebrand, que atinge cerca de 3% da população mundial, tem causa hereditária de natureza autossômica dominante. Essa doença se caracteriza pela diminuição ou disfunção da proteína conhecida como fator von Willebrand, o que provoca quadros de hemorragia. O esquema abaixo mostra o heredograma de uma família que registra alguns casos dessa doença. Admita que os indivíduos 3 e 4 casem com pessoas que não apresentam a doença de von Willebrand. As probabilidades percentuais de que seus filhos apresentem a doença, respectivamente, são de... Então, vamos lá. Então, nesse caso, como vocês já puderam observar, não dá para utilizar a regra porque nós não encontramos um casal de fenótipo igual com pelo menos um filho de fenótipo diferente. Mas a questão nos diz quem é dominante no heredograma. Então, aqueles doentes, aqueles afetados com a doença são os indivíduos dominantes. Então, vou colocar aqui ao lado que os doentes são dominantes. Então, já que eu sei que os doentes são dominantes, os normais do meu heredograma só podem ser recessivos. Sabemos também que todo aquele indivíduo que apresenta característica dominante, ele possui duas combinações de genótipo. Ele pode ser azão ou pode ser azão-azinho. Já os indivíduos recessivos apresentam apenas um tipo de genótipo, uma combinação, que é a combinação azinho-azinho. Então, como eu agora sei que os indivíduos normais são recessivos, eu saio colocando para esses indivíduos normais azinho-azinho. Então, já coloquei para essas três moças normais azinho-azinho. Então, aqueles que estão sobrando, já que são afetados, todos eles são dominantes. Basta sabermos agora a letra ou alelo que vai completar esse genótipo. Então, por exemplo, o rapaz 1, ele teve aqui uma moça, uma menina afetada. Um azinho dessa moça afetada veio da mãe e o outro azinho só pode ter vindo do pai. Com o rapaz 3, com certeza esse azão foi doado pelo pai. E a mãe vai doar o quê? A mãe doa azinho porque ela tem apenas azinho. Da mesma forma com a moça 5. O azão veio do pai e a mãe só pode ter doado para a formação da sua filha o azinho. Então, sabendo disso, já tendo todos os indivíduos do heredograma com o seu genótipo identificado, nós vamos aqui passar para a segunda parte da questão. Admita que os indivíduos 3 e 4 casaram com pessoas que não apresentam a doença. Quais as probabilidades percentuais de que seus filhos apresentem a doença? Então, vamos lá. Indivíduo 3, ele possui esse genótipo aqui. Se ele casou com uma pessoa que não tem a doença, se ele casou com uma pessoa normal, essa pessoa normal apresenta esse genótipo. Então, vamos analisar aqui, sem fazer quadro de Piney, as combinações possíveis para esse cruzamento. Nós vamos ter azão, azinho, vamos ter também azão, azinho, vamos ter azinho, azinho e azinho, azinho. Então, chance aqui desse casal ter indivíduos com a doença. Então, se indivíduo com a doença é dominante, então a chance aqui é 50%. Então, tenho dois aqui genótipos de indivíduos dominantes. A moça 4, ela tem esse genótipo, azinho, azinho. Se ela cruzar com o indivíduo normal, azinho, azinho, nós vamos encontrar o quê? Então, nós vamos encontrar todos os genótipos sendo azinho, azinho. Então, não há chance de, nesse cruzamento, apresentar indivíduos com a doença. Então, nós vamos encontrar o quê?
A resposta correta no item A, 50% de chance para o casal, azão, azinho, 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 e 0% de chance, não há probabilidade alguma de ter uma criança doente nesse cruzamento, com esse casal, tá bem? Então, vamos agora partir para a questão 2. O heredograma adiante representa a herança de um fenótipo anormal na espécie humana. Analise-o e assinale a alternativa correta. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, galera, diante desse heredograma, é procurar um casal de fenótipo igual que tenha pelo menos um filho da cor diferente. Então, vamos analisar aqui por geração. Na primeira geração, nós não temos nenhum casal. Na segunda geração, nós já temos esse casal aqui, ó. Vou até aqui circular, para ficar mais fácil. Então, esse casal, ele teve pelo menos um filho de fenótipo diferente. Então, vamos começar com esse casal aqui, 3, 4. Então, casal de cor igual com um filho diferente, esse filho da cor diferente, ele será recessivo. Então, eu vou colocar aqui ao lado. Os doentes, vou colocar assim os afetados, eles apresentam azinho, azinho, então eles são recessivos. Então, os normais aqui só podem ser dominantes. Todo dominante, ele apresenta 2 genótipos possíveis. Ele pode ser azão, azão, como pode ser azão, azinho. Terceiro passo, nós vamos agora colocar os genótipos dos recessivos. Então, se nós sabemos que os afetados são recessivos, todos os outros afetados do meu heredograma também serão recessivos, tá? Então, se nós descobrimos que o afetado é recessivo, todos os outros afetados aqui da minha genealogia também serão recessivos. Então, esse rapaz 2 é recessivo, essa moça também, essa outra moça aqui também, esse rapaz também, e esse rapazinho aqui também recessivo. Então, agora, todos esses normais que sobraram são dominantes. Então, se for dominante, azão, azão ou azão, azinho, então sempre vai começar com o alelo azão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair colocando azão para todos eles. Azão, azão aqui também. Então, agora só falta completar o genótipo de cada um. Então, vamos começar aqui, ó, por esse casal 3 e 4, do qual nós iniciamos. O casal 3 e 4 teve uma filha afetada, azinho, azinho. Então, quer dizer que um azinho veio da mãe e o outro azinho veio do pai. Essa moça aqui, da primeira geração, ela já tem um azão, então vamos saber agora qual a letrinha, qual o alelo que complementa o seu genótipo. Então, teve aqui uma filha afetada. Um azinho dessa filha afetada veio do pai e o outro azinho só pode ter vindo da mãe. Com relação aqui a esse rapaz, a esse homem 4, ele já tem um azão, então basta saber agora o alelo que complementa o seu genótipo. Ele teve aqui um filho afetado, um filho azinho, azinho. Um azinho veio da mãe e o outro azinho só pode ter vindo do pai. Tá faltando aqui esse rapaz, que estava pertinho aqui dessa moça afetada. Então, se ele é normal, ele já tem um azão. Então, qual o genótipo que vai completar aqui? Qual o alelo que complementa o seu genótipo? Será que dá para descobrir? Vamos supor que esse azão tenha vindo do pai, então a mãe pode doar o azão ou o azinho. Como não sabemos, vamos deixar aqui dessa forma, vamos deixar aqui esse pontinho de interrogação. Analisando agora essa moça 1, supondo que o azão tenha vindo da mãe, o pai pode doar o azinho porque ele só tem azinho. Então, apenas esse indivíduo aqui, da geração 3, não teve o seu genótipo definido, tá? Então, vamos agora analisar os itens da questão 2.
Primeiro item, os indivíduos 2, 3 e 2, 4 são homozigotos porque dão origem a indivíduos anormais. Então, vamos analisar aqui. Os indivíduos 2, 3 e 2, 4 são homozigotos. Os indivíduos 2, 3 e 2, 4 não são homozigóticos, eles são heterozigóticos. Item B. O fenótipo anormal é recessivo, pois os indivíduos 2, 3 e 2, 4 tiveram crianças anormais. Então, vamos lá. O fenótipo anormal é recessivo. Descobrimos, sim, que o fenótipo anormal, o fenótipo dos afetados, é, sim, recessivo. E esses dois indivíduos aqui, eles tiveram, sim, pessoas anormais, tiveram aí filhos afetados. Então, o item B é um item correto. Mas vamos analisar os outros itens. Os indivíduos 3, 1 e 3, 2 são heterozigotos. 3, 1, 3, 1 e 3, 2 não são heterozigóticos, são homozigóticos recessivos. Item D. Todos os indivíduos afetados são heterozigotos? Nós vimos que os indivíduos afetados são homozigóticos. E os indivíduos 1, 1 e 1, 4 são homozigotos. Os indivíduos 1, 1 e 1, 4 são homozigotos? Não, eles são heterozigóticos. Então, o item correto para a questão 2, o item B de bola. Questão 3. Analise o heredograma no qual os indivíduos afetados por uma característica genética estão indicados pelos símbolos escuros. Beleza. Considerando que tal característica é condicionada por apenas um par de alelos autossômicos, é correto afirmar. Então, vamos aqui primeiro identificar os indivíduos do nosso heredograma quanto ao seu genótipo. Então, vamos procurar um casal de cor igual que tenha pelo menos um filho da cor diferente. Então, o casal de fenótipo igual com pelo menos um filho da cor diferente, de fenótipo diferente, é esse aqui, ó. Tá bem? Então, nós não podemos iniciar com esse casal, muito menos com esse, nem com esse. Então, o único casal que cabe à nossa regra é o casal 2 e 13, tá bem? Então, casal de fenótipo igual, que tenha pelo menos um filho de fenótipo diferente, esse indivíduo de fenótipo diferente, ele é recessivo. Então, o que eu acabo de descobrir com isso? Que os afetados são o quê? Então, se os normais aqui, no caso, esse símbolo que não está preenchido, ele é normal. Então, os normais aqui são recessivos e os afetados do meu heredograma só podem ser dominantes. Então, para quem é dominante, sempre vai haver duas combinações possíveis. Combinação azão-azão e a combinação azão-azinho. Para aqueles que são recessivos, apenas uma combinação, que é a combinação homozigótica recessiva. Outro passo importante, se você descobriu que os normais são recessivos, todos os normais do seu heredograma são recessivos também. Então, essa moça 2, já que ela é normal, ela é recessiva, da mesma forma esse rapaz, com esse rapaz também com essa moça, com a moça 8, com a moça 9, com o rapaz 10 e também com a moça 11. Então, todos os normais aqui do meu heredograma são recessivos. Então, aqueles que sobraram, o restante dos indivíduos do meu heredograma são dominantes e todos são afetados. Então, eu saio colocando um azão para todos eles. Azão, azão. Basta apenas complementar aqui o seu genótipo, tá bem? Então, vamos começar aqui por esse rapaz 1. Ele teve filhas afetadas, filhos, na verdade, afetados, né? Um homem e uma mulher.
Então, um Azinho com certeza veio da mãe e o outro Azinho só pode ter vindo do pai. Esse caso aqui também tiveram crianças afetadas, duas meninas afetadas. Um Azinho veio do pai e o outro Azinho só pode ter vindo da mãe. O rapaz 7 também teve crianças afetadas. Um Azinho com certeza veio da mãe e o outro Azinho só pode ter vindo do pai. E aqui vamos terminar pelo casal onde nós começamos a trabalhar. Então, esse casal teve aqui a sua criança afetada, significando dizer que um Azinho veio do pai e o outro Azinho só pode ter vindo da mãe. Agora, analisando os itens da questão, os indivíduos 2, 3 e 8 apresentam genótipo dominante. Indivíduos 2, 3 e 8 apresentam genótipos recessivos. Então, o item correto não é o item A. Item B. Os indivíduos 1, 4, 7, 12, 13 apresentam genótipo recessivo. 1, 4, 7, 12, 13 apresentam genótipo dominante. Então, também não é o item B o correto. Item C. Nenhum dos indivíduos do heredograma apresenta genótipo recessivo. E aqui nós vimos que todos os normais apresentam genótipo recessivo. Item D. Nenhum dos indivíduos do heredograma apresenta genótipo homozigoto dominante. Isso é verdade. Nenhum desses genótipos que nós encontramos aqui, nenhum apresenta essa combinação de homozigoto dominante. E o item E. Trata-se de uma característica homozigota e dominante. Então, a característica trata-se de uma característica homozigota e dominante. Olha aqui, a característica em questão, ela é dominante sim, mas ela não é homozigótica, ela é heterozigótica. Então, o item correto para a questão 3 é o item D de dado. Chegamos agora para analisarmos a questão 4 juntos. No heredograma abaixo, as pessoas indicadas pela segunda geração, indivíduo 1, e terceira geração, indivíduo 2, são afetadas por uma doença, por uma dada característica. Então, aqui, esses símbolos que estão preenchidos são os indivíduos afetados e esses símbolos que estão aí sem o preenchimento, eles são normais. No caso aqui, nós temos duas moças afetadas nesse heredograma. Após a análise, é correto afirmar que trata-se de característica. Então, vamos primeiro aqui encontrar os genótipos desses indivíduos. Então, procuramos nesse heredograma um casal de cor, de fenótipo igual, que tenha pelo menos um filho de fenótipo diferente. Então, esses dois casais aqui me servem. Então, eu posso começar por qualquer um deles, mas começando por esse casal aqui, ó. Casal de fenótipo igual, com filho de fenótipo diferente, esse filho de fenótipo diferente, ele é recessivo. Então, eu sei que os afetados, na verdade, as afetadas, porque são meninas, são as mulheres aqui na história. Então, se as afetadas são recessivas, os indivíduos normais do meu heredograma são dominantes. Todo recessivo tem apenas uma combinação. Agora, para quem é dominante, nós podemos encontrar duas. Pode ser azão ou azão-azinho. Então, se eu sei que a afetada é recessiva, a outra afetada também é recessiva. E o restante dos indivíduos aqui da minha genealogia são dominantes. Todos os normais aqui são dominantes. Vamos encontrar apenas aqui o alelo que complementa o genótipo de cada um. Então, vamos aqui analisar esse casal 2, 3. Esse casal teve uma menina, uma filha afetada. Então, quer dizer que um azinho dessa menina veio da mãe e o outro azinho veio do pai. Com relação aqui também a esse casal 1 e 2,
Um Azinho da filha veio do pai e o outro Azinho veio da mãe. Dá para descobrir o genótipo dessa moça 1 da terceira geração? Então, vai ficar um pouquinho difícil. Supondo que essa moça tenha recebido o azão do pai, então a mãe pode doar o azão ou o azinho. Como não sabemos, vamos deixar só um pontinho aqui de interrogação para esse outro alelo que seria completado. Então, analisando agora os itens. No item A, analisando esse heredograma, podemos afirmar que essa característica no item A é recessiva e ligada ao sexo, e a probabilidade de o casal indicado por 2, 2 e 2, 3 ter uma criança do sexo masculino com a característica é de 1/2. Então, vamos analisar. A questão da doença em si, da dada característica, ela é recessiva, assim, nós acabamos de encontrar. Mas será que é uma doença ligada ao sexo, anomalia ligada ao sexo? Não foi colocado para vocês ainda essa diferença. Mas colocando já aqui alguns pontos básicos para vocês, que uma herança ligada ao sexo é uma herança que vai estar aí situada lá naquele par de cromossomos sexuais, tá bem? Quando a doença ela é autossômica, quando a característica ela é autossômica, ela vai estar ligada em um daqueles pares do cariótipo do número 1 até o número 22, em um daqueles pares de cromossomos autossômicos, ou autossomos, como alguns colocam. Então, vamos analisar aqui o seguinte: se nós cruzarmos esse casal, o casal 2, 3, da segunda geração, eles apresentam esses genótipos aqui. Então, se nós cruzarmos, nós vamos ter o seguinte. Então, a chance de ter uma criança do sexo masculino é 1/2, tá? Como também a chance de ser do sexo feminino também é 1/2. Mas se nós tivermos aqui a chance de criança do sexo masculino com a característica, então, sendo afetada com o quarto, nós não vamos ter 1/2 de resultado, nós vamos ter 1/8. Então, já não é o item A. No item B diz o seguinte: a doença é dominante e ligada ao sexo. Então, nós sabemos que a anomalia, a característica em questão, ela não é dominante, ela é recessiva. No item C, autossômica dominante, também vamos descartar o item C, porque nós sabemos que a anomalia ela não é dominante, ela é recessiva. Restou-nos agora o item D, autossômica recessiva, e a probabilidade de a mulher indicada por 3,1 ser heterozigótica é 2/3. Então, se nós cruzarmos, aqui vou fazer novamente o cruzamento para vocês. Se nós cruzarmos aqui o casal 2, 3 da segunda geração, que tem essas combinações aqui, o homem é azão, azinho e a mulher também é azão, azinho. Se nós formos encontrar que as combinações possíveis, nós vamos encontrar azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Então, essa mulher aqui, ó, 3, 1, né, da terceira geração, a primeira mulher da terceira geração. A chance de ser heterozigótica é 2/3. Então, vamos analisar aqui essa mulher. Ó. Essa mulher ela é normal. Então, analisando aqui esse meu resultado, eu já vou descartar essa combinação de afetado, porque eu sei que a mulher é normal. Então, se a mulher não é afetada, eu já vou descartando aqui a chance dela ser azinho, azinho. Então, o que nos resta aqui no nosso heredograma? O que nos resta no nosso cruzamento? Então, só nos restou 3 probabilidades, 3 genótipos possíveis. E desses 3 genótipos, a chance de ser heterozigótica é 2 em 3, tá? Então, dessas 3 combinações, 2 são combinações heterozigóticas. Então,
autossômica recessiva, então a anomalia ela é recessiva e a probabilidade de a mulher indicada por 3-1 ser heterozigótica é de 2/3. Então, por que nós descartamos essa possibilidade aqui de Azinho, Azinho? Porque a mulher não é afetada. Essa mulher aqui ela não é afetada no heredograma, tá bem? Então, nos restou 3 combinações. Dessas 3 combinações, eu tenho 2 que é de Azão, Azinho. Então, a chance dessa mulher ser heterozigótica é 2/3. E com isso, nós finalizamos essa correção.